Sai, 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 sai. Agora tem que sair. Sai. Agora é sério, Luiz, sai. Já tá ao vivo. Pessoal, na graça e na paz do Senhor Jesus, com grande euforia, satisfação, que a gente vem mais uma live, né, para falar da introdução ao criacionismo bíblico e a teoria do design inteligente, né? Então a gente vai, é interessante porque é um tema que, vamos dizer, pode ser difícil de gestão, né? E assim, a gente fala com um linguajar técnico, científico, né? Pode ser um pouco complicado, mas o objetivo é a gente simplificar, falar um linguajar mais próximo para que a gente possa ter confiança, né, no relato bíblico, que é o meu objetivo aqui, igreja. Então o que acontece? Minha mãe até me perguntou se esse assunto não era muito difícil, né, de tratar, né? Mas o bacana é que em live, no culto, se a gente tratar, terá que ser um modelo de estudo, né? E aqui nessa live a gente pode fazer um modelo de estudo também, tá?
Mas a gente não vai se intimidar não com a dificuldade, né? Eu vou iniciar essa noite, irmãos, com bastante gente entrando, a gente está aguardando um pouquinho. Eu quero começar a orar em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha revestir as palavras, para que o Espírito Santo venha a me auxiliar a passar o conhecimento e aquilo que o Senhor tocou no meu coração na noite de hoje, né? Para que essas palavras possam se transformar, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele transforma, Ele cura, Ele sara, Ele salva, né? Então, que o Senhor Jesus, que as palavras do Senhor Jesus falem ao coração de vocês. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus e eterno Pai, oh Jesus Cristo amado, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor, uma noite de live, Jesus Cristo amado, Deus, em que Tua palavra, Senhor, pode chegar até os confins da terra, Jesus Cristo amado, que esta palavra, Senhor, pode chegar em lugares nunca antes imaginados. Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo amado, abençoa este momento, Deus, que nós possamos louvar e glorificar a Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, ter um entendimento da Tua palavra, Jesus Cristo amado. Glorificado seja o Teu nome, glorioso Deus eterno Pai, Senhor. Abençoa todos, abençoa os pastores, abençoa o presbítero Sérgio, o presbítero Rogério, que abriram esse espaço, Senhor Jesus Cristo amado. Abençoa, Senhor, o corpo da igreja. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estão no leito, Senhor, de UTI. Aqueles que estão no leito, Senhor, abençoa, Senhor. Manda um refrigério, Jesus Cristo amado, Deus, para aqueles que estão sofrendo, glorioso Deus, eterno Pai. E que, oh maravilhoso Deus, eterno Pai, nós possamos, Senhor, nos alegrar, nos glorificar e louvar o Teu nome mais uma vez, mais um dia. O Teu nome está sendo glorificado por mim que estou aqui levando a Tua palavra, mas também pelos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Jesus. Seu nome está sendo glorificado, Seu nome está sendo exaltado. E eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Vou começar com o louvor, igreja. Eu separei um louvor aqui. Esse louvor aqui é maravilhoso. O Fernandinho, né? O Fernandinho é uma bênção, né? Que o Senhor Jesus abençoe a vida dele. Ele é um cantor famoso, gospel, né? Que, enfim, ele tem contribuído grandemente com a música gospel, né? Nas alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue. Tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, te prepara para nós, um caminho para erguer.
livre, Deus. Eu sou livre, Jesus. Oh, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Nada além do sangue. Tá aí, irmãos, nada além do sangue, é só o sangue de Cristo que Ele verteu naquela cruz do Calvário para nos levar ao paraíso, para nos levar aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus criou para nós. Toda a criação, toda a natureza, Deus criou para nós com um propósito, né? E Ele criou ela perfeita. Só que o pecado entrou no mundo, e aí Deus penalizou o homem por conta disso, inclusive usando a natureza, né? A natureza já não produz da mesma forma o que Deus tinha planejado no início, né? Porque toda a beleza que a gente vê hoje pode ser ainda melhor, pode ser ainda mais, né? Quando o povo de Deus estiver junto com Cristo, né? Então, igreja, que fica no ensinamento, vou trazer nesta noite mais uma parte desse estudo, né? Que a gente possa louvar e glorificar a Deus, que os irmãos possam entender, né? E eu vou fazer um resumo do vídeo passado. Para aqueles que não acompanharam, vou fazer um resumo, um breve resumo, para a gente ter um acompanhamento a partir desse ponto. Na live passada, eu comentei que a gente não deve se intimidar com as postulações do evolucionismo. O evolucionismo está em diversas postulações, milhões de anos, dinossauros, e a vida criada a partir do nada, né? A gente não deve se intimidar. Se nós, sim, necessitamos de fé para interpretar as Escrituras e crer no relato fidedigno, assim como está escrito em Gênesis, eu digo para você que os evolucionistas têm que ter mais fé ainda do que nós. Só que eles têm a fé na inexistência do Criador. Eles acreditam que não existe Criador. E por isso eles têm que ter uma teoria que se encaixa na inexistência do Criador. E eu falo isso com propriedade, porque o que acontece? Eles necessitam de mais fé. Por quê? Porque as evidências encontradas na natureza, igreja, registro fóssil, as propriedades químicas, lei da probabilidade, lei da entropia, enfim, uma diversidade. Você pode pegar vários ramos da ciência. O registro encontrado na natureza reforçam que há um Criador, que há um design inteligente planejado para essa natureza. Não foi obra do acaso, não foi obra daquelas mutações aleatórias que eles pregam, mas foi o papel de um projetista. Um projetista. A fé está o quê? O projeto está aqui, mas a ciência comprova que há um projetista. Aliás, essa é a diferença entre a teoria do design inteligente e o criacionismo bíblico. A teoria do design inteligente, ela analisa as evidências da natureza encontradas e fala, olha, isto é obra da criação, ou isso é uma consequência da obra da criação. Não fala de quem é o Criador, não se importa em quem é. Agora, já o criacionismo bíblico, ele já tem a fé no Criador. O Criador que fez os céus e a terra, relatado aqui no livro da Bíblia. E é muito importante esse tema do evolucionismo, criança.
igreja, é muito importante. Porque o que acontece? É um tema que distancia Deus das pessoas. O evolucionismo teve um condão, né? Eles foram muito eficientes em distanciar as pessoas da igreja. Existe uma pesquisa em que 75% dos que se denominam cristãos, eles acreditam tanto no relato de Gênesis, quanto na teoria da evolução. Ele acredita nos dois, mas é uma impossibilidade. Ou você crê no Criador, ou você crê na teoria do evolucionismo. Sabe o que significa, igreja? 75% dos cristãos não estão nem aí se é Criador, se é natureza, estão levando a vida. Deixa a vida me levar. Então é muito importante, porque a crença no Criador aproxima Deus. Se as pessoas sabem que existe um Criador que está olhando para nós de perto, você muda, você se transforma, você se corrige, você não mente, você não fala palavrão, você não faz fofoca. Com a crença no Criador, você melhora. Então, esse tema é muito importante, porque os teólogos, igreja, teólogos, bispos e pastores da época em que foi postulada inicialmente a teoria da evolução, a partir do Charles Darwin, né? Eles se intimidaram. Eles se intimidaram com a montanha de cientistas que abraçaram esta teoria. Mas, na verdade, os cientistas eles já estavam com a crença de que inexiste o Criador. Então, aquela teoria veio preencher aquilo que eles já acreditavam, que Deus não existe. E é o que acontece. Os teólogos e bispos transformaram o relato bíblico em alegórico. Colocou como alegoria. Qual a consequência disso? Fomos colocados na prateleira da crendice. Fomos colocados na prateleira daqueles que é uma historinha da carochinha. Mas o meu objetivo hoje aqui, igreja, é dar confiança para as pessoas. Confiança para as pessoas de que existe um Criador. E esse Criador deixou claro um relato fiel da criação na sua palavra em Gênesis. É isso que é o meu objetivo maior dessas lives que eu estou fazendo. Reforçando mais uma vez que os fatos reforçam a nossa tese, não a tese da teoria da evolução. Esse foi o resumo da live passada. Assista. Se você não assistiu, pega lá a live passada, tem bastante coisa que eu trabalhei. Indica para alguém assistir, algum amigo, algum colega, algum irmão da igreja. É importante que o criacionismo bíblico seja revelado. A igreja não pode esperar que os cientistas, poucos cientistas têm coragem de levar o criacionismo bíblico. Eu louvo a Deus pelos poucos criacionistas que tomam este tema para si e encaram o preconceito, o prejuízo na carreira deles por estar abraçando essa tese. Então, os criacionistas bíblicos, eles são muitas vezes desprezados nas universidades. Esse jogo está mudando. Por quê? Porque as evidências são muito claras. Mas os cientistas estão lá, eles têm o tempo deles. A igreja, ela tem que confiar no relato fiel de Gênesis. Então o que acontece? Então, para a gente conhecer, igreja, para a gente ter confiança no relato bíblico, a gente vai ter que primeiro analisar a teoria da evolução. O que eles falam? O que acontece ali? Eu até provoco no tema dessa live aqui, que a teoria da evolução é um motor que pifa na largada. Por quê? Porque não tem nem condição de começar
a teoria da evolução? E nós vamos mostrar aqui. A teoria da evolução acredita que a vida surgiu a partir do acaso, a partir do nada. Do nada, as moléculas fundamentais da vida, que são aqueles aminoácidos CGAT, né? Aqueles blocos construtores do nosso DNA, né? Se juntaram aleatoriamente. Eles estavam ali, dançando num lago ali, de repente se juntou, né? Se juntou, formou uma célula, estabilizou e começou a replicar, começou a se multiplicar. Então, haja fé para acreditar nisso, porque a gente não vê isso hoje. A gente não vê os aminoácidos se juntando, né? Então é algo que eles falam que ocorreu no passado, mas hoje não ocorre, mas ocorreu no passado. Essa é a tese deles. Mas hoje nós não vemos. Então nós estamos tratando da ciência histórica, não é a ciência objetiva. A ciência objetiva é aquela ciência que levou o homem para o espaço, que criou vacina, que criou o antibiótico, que constrói um avião. Essa é a ciência objetiva. A ciência histórica é aquela que trata de eventos que não se repetem. Em que a gente, através de metodologias científicas, a gente tem que entender o que aconteceu no passado. Então esse ajuntamento de aminoácidos, que são os blocos construtores do DNA, né, em um meio líquido, é a chamada sopa probiótica. Eles acreditam que havia no passado uma chamada sopa probiótica, ou seja, um líquido em que tinham esses aminoácidos ali. E com milhares e milhares de interações e choques, aí uma hora ele estabilizou em uma membrana, que essa membrana também eles não explicam como é que é essa membrana. Não há explicação como é que se forma essa membrana para juntar os aminoácidos em um local, em um recipiente, e ele se estabilizar. Isto é impossível. Isto é impossível de acontecer. Não existe probabilidade possível de acontecer. Eles jogam na casa de milhões de anos, para a gente achar que, bom, em 1 milhão de tentativas pode ser que dê certo, mas não dá. Não dá. Se eu pegar um exemplo, eles querem que nós acreditemos que se você jogar um quebra-cabeça 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, ele vai cair com as peças certinho. É isso que eles querem crer. É isso que eles creem. Se você jogar um quebra-cabeça, agitar o quebra-cabeça, ele já sai pronto. É isso que essa sopa primordial eles querem acreditar que ocorre. Só que existe além da probabilidade infinitamente zero, infinitesimal, tá? Existe uma impossibilidade química. Por quê? Porque a ciência objetiva já sabe que o líquido, ele repele aminoácidos. Ele é péssimo para ajuntar aminoácidos. Então, esta minha comparação com o quebra-cabeça, ela é correta. Porque o ato de agitar as peças do quebra-cabeça, ela é um processo que beneficia a desorganização das peças e não da organização. Da mesma maneira que aminoácidos imersos em um líquido, ele beneficia a desorganização e não a organização. Então já na largada, essa teoria da evolução está morta. Já foi provado pela ciência que o líquido, que a água, é um comprovado desorganizador de aminoácidos. Isso está provado. Só se eles me provarem que a água do passado é diferente da de hoje. E não é. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos reconheceu, vou repetir, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos reconheceu 2 aminoácidos não se juntam espontaneamente na água. É uma impossibilidade química. Não tem como escapar.
Mas aí eles querem dizer que, não, se eu fizer milhões e milhões de tentativas, uma hora vai dar certo. Aí é a mesma coisa do quebra-cabeça. Quantas vezes eu preciso jogar o quebra-cabeça para ele cair as peças corretas? Você pode jogar 1 trilhão. O processo de agitar o quebra-cabeça, ele é desorganizador e não organizador. Então, igreja, na largada, o evolucionismo já pifa, já morre. Só que quando vem uma evidência dessa, de que 2 aminoácidos não se juntam no líquido, essa evidência é jogada embaixo do tapete. Eles usam isso aí para outra coisa, menos para questionar o evolucionismo. Na escola, igreja, esse assunto ficou muito em evidência, chamou muito minha atenção, porque na escola eles passam como se essa sopa probiótica já é uma coisa ganha, já existe, já é uma coisa provada. E é uma mentira. Mentem, infelizmente. Por quê? Porque a crença no Criador aproxima as pessoas de Deus. E se você tem uma teoria que afasta as pessoas de Deus, opa, essa aí vai prosperar. Então essa sopa probiótica, e eu desafio a qualquer um evolucionista a contestar, não Márcio, mas contestar a Academia Americana, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Vai contestar eles lá. Como é que junta 2 aminoácidos? Então, os evolucionistas têm que ter muita fé para crer nessa sopa probiótica. Eles têm que ter muita fé na inexistência do Criador. A teoria da evolução acredita que depois da primeira forma de vida, originada através dessa sopa probiótica, mutações aleatórias ocorreram. Mutações, quer dizer, ela deu um jeito de se organizar, se multiplicar. E aí mutações fizeram ela elevar a escala de complexidade. Né? Começaram os organismos ficarem mais complexos, do mais simples até o mais complexo, através de mutações aleatórias e seleção natural. Nós vamos falar o que são essas mutações, que é o motor. Eu provoquei do motor, a origem é a sopa probiótica. O motor do evolucionismo é o quê? Mutação e seleção natural. Nós vamos falar desse motor. Então, a teoria da evolução acredita que, através de milhões de anos, esse processo, o peixe vira anfíbio, o anfíbio vira réptil, o réptil vira ave, eles vão se multiplicando. Eles vão se especializando, eles vão elevando o nível de complexidade do ser vivo. Repito mais uma vez, o criacionismo, ele não refuta a ideia de uma microevolução, ou seja, um escopo bem pequeno de alterações que ocorrem na diferenciação das espécies. Então, o exemplo que eu dei lá, urso, começou com 1, hoje tem 9, 8, 9. Um come bambu, o outro come mato, o outro come peixe. Então, essas microevoluções existem. Cachorro, por exemplo, começou com um casal. Hoje tem uma diversidade de raças. Então, essa é na verdade, se você falar, as raças é um conceito já meio difícil, mas existem várias espécies de canídeos. Né? O cachorro do mato, o mastim, enfim. Só que o salto entre as espécies, que é o que a teoria da evolução acredita, é uma crendice. É uma impossibilidade. Principalmente
Porque não existe registro fóssil dessas espécies intermediárias. Eles relatam que precisa de milhões de anos para a espécie saltar de uma espécie para outra. Peixe que vira anfíbio, precisa de milhões de anos. Só que não existe absolutamente nenhum registro fóssil dessas espécies de transição. Deveria ter, são milhões de anos que eles dizem que tem. Deveria ter um registro fóssil dessas espécies intermediárias. E quando você vai olhar no registro fóssil, na evidência, são as espécies formadas do dia a dia, de hoje. Não tem diferença. Como que um processo que leva milhões de anos não deixa rastro na natureza? Não deixa rastro. O registro fóssil encontrado é absolutamente claro nas formas encontradas. Os ossos de mamíferos do passado têm absoluta relação com os fósseis de hoje. E as formas intermediárias que os evolucionistas alegam, eles falam, não, existem formas intermediárias. Eles alegam, são sempre duas. São sempre duas. Ou é o peixe pulmonado, que é tipo a piramboia, aquele peixe que rasteja e consegue viver muito tempo fora da água. É sempre esse. E um réptil, um dinossauro que tem pena. Que fala, não, do réptil virou ave. São sempre esses dois exemplos. E, na verdade, não é um exemplo de transição. É uma espécie definida. Deus fez ele daquele jeito. Não é uma transição. Cadê as milhões de formas de vida intermediária? Era para ter muito mais do que tem hoje. As formas antigas. E Darwin, ele já previu esse problema. Ele já previu, quando ele postulou a teoria dele, ele já previu que a maior dificuldade da teoria dele seria provar a encontrar as espécies intermediárias. Charles Darwin falou, não, vai ser um desafio para o futuro a gente encontrar as espécies intermediárias, as espécies de transição. Bom, já faz mais de 150 anos que o Darwin lançou a teoria dele e não foi encontrado nada, absolutamente nada dessas espécies transitórias. Então, é uma dificuldade que o Charles Darwin ainda tem até hoje. Ainda tem até hoje. E a tabela de registro fóssil, igreja, que os evolucionistas alegam conter a verdade dos fatos, é uma ficção. Eles têm uma tabelinha ali de qual a origem da vida, esse é o primeiro animal, essa é a segunda forma de vida, a terceira, é uma ficção. Porque no registro fóssil a gente encontra tudo misturado. Vou mostrar para vocês uma tabelinha. Vê se dá para enxergar aí direitinho. Dá para enxergar direitinho? Estão vendo? Vou pegar só esses dois primeiros aqui, ó. Vou pegar só esses dois primeiros aqui, ó. Pré-cambriano, origem da vida. Tá? Você vê que o primeiro quadradinho, eu já falei, é a sopa probiótica. É a sopa probiótica. Eu já falei que é uma impossibilidade. O segundo quadradinho, olha só, grande diversificação de animais e algas no período cambriano. Grande diversificação, quer dizer, o primeiro quadradinho depois da origem já é uma grande diversificação, mas não é um processo que vai do simples ao complexo durante milhões de anos. Como é que no primeiro passo ele já diz grande diversificação de animais? Sabe por que isso, igreja? É porque no registro fóssil está tudo misturado. Essa grande diversificação de animais já é encontrada já nos primeiros níveis do registro fóssil. Então, igreja, já de partida, eles já estão mentindo, já estão desdizendo a teoria deles, que é um processo do mais simples para o mais complexo. Eu imaginaria olhar aqui, olha, algumas formas de vida.
Seria o natural pelo pensamento da teoria deles. Mas sabe por que eles não colocam isso? Porque o registro fóssil é muito claro. Já de cara existe uma explosão de diversidade nesse cambriano aqui, ó. Nesse cambriano aqui, você encontra tudo. Você encontra tudo. Todos os outros quadradinhos aqui, você encontra os fósseis deles no período cambriano. Então, isso aqui é uma ficção. Isso aqui é uma ficção. Quando você olha na realidade, eu vejo que parece um quadro de Picasso, né? Eles pintam aqui um quadro realista, super realista, né? Mas quando você vai ver na natureza, é um quadro do Pablo Picasso. Que é aquele quadro em que o nariz está no sovaco, a boca está na orelha, o pé tá virado ao contrário. O registro fóssil é assim. Está tudo misturado ali. Sabe o que significa? Que eles viviam juntos. Eles viviam juntos. Se foi enterrado junto, é porque vivia junto. É uma conclusão simples. Só que a teoria da evolução não aceita essa interpretação dessa evidência. Se um mamífero está junto com um peixe, eles não aceitam. Por quê? Porque teoricamente deveria ter milhões de anos de diferença. Mas é porque eles foram soterrados juntos. Eles se afogaram e foram soterrados juntos. Mais uma vez, os evolucionistas não conseguem demonstrar pela teoria deles porque nas camadas mais profundas do registro geológico, que é a camada pré-cambriana e a cambriana, onde estão encontrados os fósseis de seres mais simples, e logo acima encontra-se tudo. Nessa pré-cambriana existem elementos mais simples, mas já logo acima dela, na cambriana, já encontram-se elementos da diversa complexidade. A ciência chama-se de explosão cambriana. Em nenhum sítio arqueológico de seres fossilizados se encontram as camadas geológicas divididas como forma de tabela. Essa tabelinha aqui só existe no livro. O papel aceita tudo. Quando você vai no registro fóssil, está tudo misturado. Está tudo misturado. Por que está tudo misturado? Porque elas viviam juntas. Ou foram enterradas juntas. Ou elas viviam juntas, ou peixe e réptil não andam junto, mas pode ter sido soterrado junto. Aliás, porque isso aí, essa é uma outra coisa que leva ao dilúvio, mas eu vou explicar isso aí. Isso aí é para outras lives. Tá? Porque o registro fóssil, ele confirma o dilúvio. Mas vamos falar do registro fóssil. O processo de fossilização não é totalmente compreendido. Mas o que eles sabem é que para ter fossilização tem que ter água, tem que ter lama, por causa dos microminerais bem fininhos ali, para preencher ali, para matar as bactérias, né? E tem que ser rápido. São três coisas que eles sabem que tem que ocorrer. Tem que ter água, tem que ter lama, aquela lama fininha, e tem que ser rápido. Tanto que no registro fóssil você encontra peixes com outros peixes dentro do estômago. Por quê? Porque foi rápido. Ele acabou de almoçar, foi soterrado. Encontramos fósseis de dinossauro mordendo outros dinossauros. Olha só, estavam brigando, foram soterrados. Rápido soterramento. Mas isso é a questão do dilúvio. Isso aí eu vou falar mais para frente. Tá? Já que a gente abriu a cova para enterrar a teoria da evolução, agora nós vamos falar das mutações. Já falei que no registro geológico não tem nada. Na realidade ali.
Não é o papel, é a realidade. Vamos falar das mutações. Que eles alegam que as mutações foram propiciando o elevado, a complexidade dos seres vivos. O que são as mutações? As mutações são pequenas alterações no código genético que podem ser adições, eliminações ou substituição de genes. Então aqueles blocos de aminoácidos, eles juntos formam genes. E os genes, eles são os compostos do DNA. Então a mutação desses genes, né? Adição, eliminação, substituição, é a chamada mutação. E a mutação ocorre. Os criacionistas, não, as mutações ocorrem, isso é um fato claro. Não existe questionamento se existe ou não mutação. Não, a mutação existe por adição, substituição ou eliminação de genes. Só que o que é certo também, igreja, o que é certo também não se discorda, é que 99% das mutações, elas são deletérias. O que significa isso? Elas são prejudiciais ao organismo. Quando tem uma mutação, tem um problema. Em 99% das mutações, teve a mutação, tem problema. Vamos falar de algumas mutações conhecidas aqui do ser humano. Um albinismo, por exemplo, é uma mutação. Mas ele ajuda ou atrapalha na sobrevivência do ser vivo que é albino? Atrapalha. Ele atrapalha. Você pode ter medo de conviver, mas ele atrapalha. Síndrome. Quando você ouve falar de síndrome disso, síndrome daquilo, até a síndrome de Down, conhecida a síndrome de Down, o que é? Mutação. Mutação. No funcionamento do ser vivo, ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Tudo acontecer, a gente fala de síndrome, já é uma palavra ruim. Por quê? Porque é uma mutação. Falei que 99% das mutações genéticas prejudicam. E esse 1%? Né? Esse 1% ele pode ser neutro. Ou pode ajudar. Pode ser neutro, ou tipo, desse 1%. A maioria desse 1% é neutro. Ou uma parcela desse 1% pode auxiliar o ser humano. Mas, o que é certo, mesmo esse 1% que ajuda, não existe informação relevante. Não existe informação complexa relevante. Ou seja, fez a mutação, não vai sair um órgão novo. Não vai sair uma especialização para resolver um problema. É impossível acontecer isso. O truque dos evolucionistas, igreja, é alargar a escala de tempo. Eles alargam a escala de tempo para que essas coisas possam ser verossímeis. A mutação ocorre, bom, vamos jogar a escala de tempo, tudo é possível. Eles falam também da seleção natural das espécies. Seleção natural das espécies é um fenômeno que ocorre, é perceptível na natureza. Isso aí é pacífico, existe a seleção natural. Só que a seleção natural é um processo que preserva a informação genética. Se o ser vivo sobreviveu, o gene dele, como está, vai para frente. Então, é um processo que mantém o código genético. Então, a mutação, que é o motor da teoria do evolucionismo, ele é assim, 99 passos para trás e um para o lado. 99 para trás e um para o lado. E a seleção natural vai para o lado também, porque não altera o código genético. Pequenas variações em função do meio, microevolução, olha só. A microevolução existe. Ou seja, variações
em função do meio, até o ser humano. Por que na África o pessoal tem melanina? Para se proteger do sol, pele negra. Por que o japonês, o asiático, tem o olho puxado? Para se proteger do frio. Essas alterações, elas existem. Só que não é informação genética. Não é informação genética. É só uma adaptação da informação que já existe. O DNA, igreja, e a teoria da evolução, ela vem sendo questionada, porque quanto mais se estuda o DNA, mais se comprova que é impossível isso ter ocorrido por acaso. Quanto mais fundo se vai no microscópio, mais você enxerga o design inteligente, o design do projetista. Porque mesmo seres vivos muito simples, um protozoário, uma ameba, ele tem mecanismos internos ali muito complexos. A forma de vida a gente até menospreza, fala, não, isso é simples. Mas quando você vai ver ali o funcionamento, a química que está ali dentro da célula dele é muito complexa, igreja. É impossível. E quanto mais se vai atrás do funcionamento microscópico, químico, dos seres vivos, mais a teoria da evolução sofre. Mais eles vão sofrer. Certa vez eu vi um evolucionista, eu vi uma entrevista, um evolucionista, explicando que a macroevolução existe porque a microevolução existe. Ele fala, não, a microevolução existe, então a macroevolução existe. Sabe qual a justificativa que ele deu? Do mesmo jeito que a física dos astros tem matemática similar à física dos elementos químicos, da interação entre os átomos com a interação entre os astros, porque existe uma matemática semelhante. Ele fala, então isso acontece também na mesma coisa na biologia. Sabe o que é isso, igreja? Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Ele usou um conceito da física para dizer, não, na biologia funciona do mesmo jeito. Sabe o que se chama isso, igreja? Picaretagem. Picaretagem. Por quê? Porque você não pode pegar um conceito de uma ciência e aplicar em outra. É um escopo totalmente diferente da física do que da biologia. Então o que se faz nisso aí é uma picaretagem científica. Então, igreja, já vimos que de partida a teoria da evolução, que é a tal da sombra probiótica, é impossível quimicamente e probabilisticamente de ocorrer. E agora os dois motores dessa teoria, que é a mutação e a seleção natural, fazem empacar a espécie. Ou andar para trás. Então, igreja, eu confirmo o meu texto, o título da minha live, que é um motor que pifa na largada. É um motor que pifa na largada. Para encerrar, igreja, vou ler o capítulo de Jó. Não vai ter salmo hoje, vai ter um capítulo de Jó. Eu espero que essas palavras, igreja, deem confiança para que tanto o cristão que frequenta a igreja, quanto aquele cristão mais, vamos dizer, mais longe da igreja. Mas se ele crê que a teoria da evolução é um fiasco e a teoria do Criador é real, isso vai fazer ele se aproximar, igreja. Isso vai fazer com que o povo se aproxime de Deus. Que a gente possa conseguir espalhar esta boa semente. Né? Eu quero falar aqui do capítulo Jó. Livro de Jó, capítulo 37. Que ele fala, né? Ele fala da criação.
O título dele é Deus deve ser temido pelos seus grandes feitos. Olha só o que diz aqui no livro de Jó. Sobre isso que treme o meu coração e salta ao seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso ruge uma voz e ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. O tópico é esse aqui. Deus faz grandes coisas que não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa, a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Olha o tópico. Ele sela a mão de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras encontram os seus esconderijos, e ficam nas suas cavernas. De recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham ao redor, para que façam em tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo da terra. Olha que bonito isso. Só que isso é uma linguagem poética. Isso é uma alegoria. O relato de Gênesis é um relato literal. Então, igreja, que a beleza da natureza e a gente possa conhecer Deus através da sua natureza. Quando você conhece a grandiosidade da obra dele, né, a gente vai conhecer um pouco mais do Criador. Eu agradeço a oportunidade. Fica com esta palavra. Vão ter novas lives aí, a gente vai fazer de 15 dias este assunto. Semana que vem, presbítero Sérgio, presbítero Rogério, entra com a live deles. Na outra semana, eu volto com o assunto, porque eu tenho mais coisa para falar. Vamos falar de dinossauro, vamos falar mais de teologia do design. E eu quero também, igreja, chegar a explicar o relato de Gênesis, uma linguagem técnica, uma linguagem científica. Né? O livro de Gênesis não é científico, ele não se propõe a ser científico, ele se propõe a fazer um relato com a linguagem que Deus achou suficiente para que a gente conheça como se deu a criação. Nós vamos trazer um pouquinho aqui, falar de se o Big Bang existiu, se não existiu, ou se ele ajuda ou se ele atrapalha a teoria da criação. Então, igreja, vem mais coisa. Se você gostou, se você achou interessante, passe, principalmente para os jovens. Os jovens que estão na escola, eles recebem muita carga de informação que é dado como certo, igreja. É dado como certo. Se eles explicassem, olha, isso é uma teoria, não dá para provar, isso aqui é uma conjectura, eles até aceitar. Mas não, eles clamam como se, não, isso aconteceu mesmo. Nós vamos falar do registro fóssil, nós vamos falar do macaco que virou homem. Então, igreja, tem mais coisa. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Que o Espírito Santo possa falar mais especialmente ao seu coração. Que a palavra de Deus tenha seu fruto. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vou terminar com a divisa cristã. Agradeço a minha esposa. Está aqui me ajudando. Ela está nos bastidores aí. Mas propiciou para que ocorresse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder